Marco Aurélio governou o Império Romano de 161 a 180 de Cristo, ocupando uma das posições de poder mais altas de seu tempo. Imagine ter acesso a tudo o que pudesse desejar: riquezas, conforto, prazer imediato. No entanto, em vez de ceder aos caprichos e luxos, ele dedicou sua vida à justiça, à equidade e ao autodesenvolvimento. Mesmo com a responsabilidade de liderar um império assolado por guerras e crises, Marco Aurélio encontrou tempo para escrever suas famosas Meditações, uma série de reflexões pessoais que se tornaram um dos textos mais importantes da filosofia estoica. Nelas, ele compartilhava, de forma prática, como cultivar uma mente racional, calma e virtuosa, algo que qualquer pessoa pode aplicar na vida, independentemente da idade ou situação. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. 5 lições poderosas de Marco Aurélio que podem transformar a sua forma de pensar, agir e viver. Mas antes de mergulharmos nesse conhecimento, aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum ensinamento que pode, de fato, mudar sua vida. Lição 1. Escolha não ser prejudicado. Marco Aurélio nos lembra: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma profundidade que pode transformar a maneira como enfrentamos o mundo. A essência do estoicismo está em assumir controle sobre a sua própria percepção, sobre como você interpreta tudo ao seu redor. A vida nos coloca diante de milhares de situações diariamente, e nossa tendência natural é julgar cada pessoa, cada acontecimento, cada resultado. Um dia que começa com pequenos contratempos parece imediatamente um desastre completo quando etiquetamos cada detalhe como ruim, insuportável ou fracasso. Talvez seja aquele jantar que não saiu como planejado, ou uma reunião que se arrastou mais do que você esperava. Na mente, um evento trivial se torna um drama, e o que realmente aconteceu perde espaço para nossa interpretação emocional dele. Os estoicos, no entanto, nos ensinam que não são os eventos externos que nos prejudicam, mas sim a forma como escolhemos entendê-los. O poder está em nossa percepção. Você pode olhar para um obstáculo e enxergá-lo como um fardo, ou como uma oportunidade de crescimento. Imagine, por exemplo, um colega de trabalho que comete erros ou atrasa processos importantes. A primeira reação instintiva é frustração, irritação, talvez até raiva. Mas Marco Aurélio nos convida a dar um passo atrás e observar a situação com clareza. O que parece um problema pode se tornar uma oportunidade. Esses pequenos incômodos são chances de praticar paciência, aprimorar habilidades de liderança e desenvolver empatia. Cada dificuldade oferece uma oportunidade de se fortalecer, de transformar o impedimento em ação. Como ele mesmo dizia, o impedimento à ação torna-se ação. Aplicar isso na prática exige disciplina e atenção constante. Sempre que se deparar com algo negativo, pergunte a si mesmo: existe uma interpretação mais positiva ou mais útil desta situação? Pode ser que a raiva inicial se transforme em aprendizado, o desconforto se torne treino para a paciência, a crítica se transforme em chance de ensinar e inspirar outros. Com o tempo, essa mudança de percepção se torna automática, e o que antes parecia insuportável passa a ser apenas mais um passo no caminho do crescimento pessoal. Em resumo, ninguém pode realmente te prejudicar sem a sua permissão. Escolher não se sentir prejudicado não significa ignorar a realidade ou fingir que tudo está bem. Significa assumir o controle da própria mente, ver cada desafio com olhos de aprendizado e perceber que, no estoicismo, até os obstáculos se tornam aliados na construção de uma vida forte, sábia e resiliente. Lição 2. Aprenda a controlar suas emoções. Controlar suas emoções não significa ignorá-las, reprimi-las ou fingir que não existem. Muito pelo contrário, trata-se de reconhecê-las plenamente e aprender a redirecioná-las de forma produtiva. Marco Aurélio enfatizava que emoções intensas, como raiva, frustração ou medo, frequentemente nublam nossa capacidade de pensar com clareza e agir com racionalidade. Quando deixamos que essas emoções comandem nossas ações, decisões simples podem se tornar desastres, e problemas pequenos parecem montanhas impossíveis de escalar.
Pense em um momento em que alguém te decepcionou profundamente. Talvez um amigo que traiu sua confiança ou um colega que subestimou seu esforço. A reação instintiva quase sempre é imediata: gritar, discutir, se afastar ou se fechar em silêncio. Mas o estoicismo nos ensina a dar um passo atrás antes de reagir, observar nossa própria emoção como se fosse um terceiro olhando de fora, e nos perguntar: essa reação vai melhorar a situação? Existe uma forma mais útil de canalizar essa energia? Essa energia, se bem direcionada, pode se transformar em ação positiva. Uma conversa calma e assertiva, a escrita de seus sentimentos para organizar pensamentos, ou até mesmo o uso da raiva como combustível para se exercitar ou criar algo significativo. A raiva, quando controlada, deixa de ser destruição e se torna força transformadora. O mesmo princípio vale para ansiedade, medo ou insegurança. Sentir medo de pedir um aumento, enfrentar um desafio ou iniciar um projeto importante não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, o medo é um aviso da mente de que algo exige atenção e preparação. Ao invés de fugir, você pode usar essa emoção como guia, planejar cuidadosamente, estudar diferentes cenários, se preparar mentalmente e motivar-se a agir. Redirecionar emoções dessa maneira não apenas preserva sua clareza mental, mas também fortalece sua resiliência emocional, permitindo tomar decisões inteligentes mesmo sob pressão. O domínio das emoções não é sobre se tornar indiferente ou insensível, mas sim sobre tornar-se senhor de si mesmo, capaz de escolher como responder às circunstâncias da vida. Cada emoção, quando compreendida e bem canalizada, deixa de ser uma ameaça e se torna uma aliada poderosa, uma energia que pode ser transformada em ação consciente, sabedoria e crescimento pessoal. Em resumo, não são as emoções que definem suas ações, é como você decide usá-las que determina quem você é e a qualidade de suas decisões. O estoicismo nos oferece essa liberdade, a liberdade de escolher, mesmo diante das emoções mais intensas, a resposta que nos fortalece. Lição 3. Exercite a dicotomia do controle. Um dos pilares mais poderosos do estoicismo é a chamada dicotomia do controle. Marco Aurélio nos lembra que, embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, temos total domínio sobre nossa mente, nossas atitudes e nossas escolhas. Tudo o que está fora do nosso alcance, o trânsito caótico, mudanças no clima, opiniões alheias, falhas ou atrasos de outras pessoas, não deve ocupar o espaço que cabe à razão. O que realmente importa e que pode ser moldado é a forma como reagimos a esses eventos. Quando compreendemos essa distinção, nossa mente se torna mais leve e clara. Ao invés de desperdiçar energia se irritando com o que não podemos mudar, direcionamos nosso foco para aquilo que verdadeiramente podemos influenciar: nossas ações, decisões e perspectivas. Esse entendimento é a base para o conceito de amor fati, ou amor ao destino. Não se trata de resignação passiva, mas de aceitar a vida como ela é, com seus altos e baixos, desafios e frustrações, e ainda assim abraçar cada momento com serenidade e propósito. Imagine, por exemplo, que você esteja tentando conquistar um emprego, mas não consegue ser selecionado devido a fatores externos. Talvez outro candidato tenha mais experiência ou o processo de seleção tenha sido injusto. Um pensamento não estoico poderia gerar ressentimento, frustração ou desânimo. Mas aplicar a dicotomia do controle nos permite reagir de maneira diferente, aceitar que não podemos mudar as circunstâncias passadas e, em vez disso, refletir: o que está sob meu controle que posso melhorar para a próxima oportunidade? Quais habilidades posso desenvolver? Quais comportamentos posso ajustar? Essa mudança de perspectiva transforma a frustração em aprendizado e a impotência aparente em empoderamento. Cada situação difícil se torna um exercício de autodomínio, paciência e resiliência. Quanto mais praticamos essa dicotomia, mais nos libertamos da ansiedade causada pelo mundo externo e mais nos fortalecemos internamente. Em resumo, a vida nunca será completamente previsível ou justa, mas você sempre pode escolher como responder aos eventos que surgem no seu caminho. Ao concentrar-se no que está sob seu controle e aceitar serenamente o que não está,
você constrói uma mente equilibrada, resiliente e capaz de enfrentar qualquer desafio sem perder a clareza ou a paz interior. O estoicismo nos oferece, assim, uma liberdade profunda, a liberdade de decidir como viver, independentemente do que acontece ao nosso redor. Lição 4. Mantenha as virtudes em mente. O estoicismo vai além do simples controle da mente. Ele nos convida a viver de forma virtuosa, tornando a virtude o eixo central de nossas escolhas e ações. Marco Aurélio nos lembra: cave fundo dentro de si mesmo, pois existe uma fonte de bondade sempre pronta para fluir. Essa fonte de bondade é o núcleo das virtudes estoicas, valores que, quando praticados, moldam não apenas quem somos, mas também a forma como impactamos o mundo ao nosso redor. As 4 virtudes cardeais do estoicismo são sabedoria, justiça, coragem e temperança. Cada uma delas funciona como um farol, guiando decisões e atitudes mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. A sabedoria nos permite distinguir entre o certo e o errado, entre aquilo que vale a pena e aquilo que é irrelevante, ajudando-nos a tomar decisões conscientes e alinhadas com nossos princípios. A justiça nos lembra de agir de forma equânime, tratar os outros com respeito e responsabilidade, reconhecendo que nossas ações afetam mais pessoas do que imaginamos. A coragem, por sua vez, nos impulsiona a agir mesmo diante do medo, das críticas ou das dificuldades. Ela nos faz enfrentar os desafios com firmeza, sem nos deixar paralisar pelo desconforto ou pela incerteza. E a temperança é o equilíbrio interno que nos impede de sermos governados por desejos impulsivos, raiva ou luxúria, permitindo que nossas ações sejam guiadas pela razão e não pelo capricho. Viver de acordo com essas virtudes não exige grandes gestos heróicos todos os dias. Trata-se de pequenas escolhas conscientes, ouvir com atenção, ser honesto mesmo quando ninguém observa, controlar o impulso de reagir com raiva ou indulgência exagerada, assumir responsabilidade por nossos erros e agir com integridade em cada situação. São essas pequenas ações que constroem uma mente calma, um coração equilibrado e relacionamentos harmoniosos. Ao manter as virtudes em mente, transformamos não apenas nosso próprio caráter, mas também o ambiente à nossa volta. Uma vida guiada pela virtude é uma vida de respeito, clareza e plenitude. Cada decisão virtuosa fortalece nosso senso de propósito e nos aproxima de nos tornar a melhor versão de nós mesmos, alguém capaz de enfrentar o mundo com serenidade, coragem e sabedoria. Em resumo, o estoicismo não é apenas sobre sobreviver aos desafios da vida, é sobre fluir com bondade, agir com integridade e cultivar virtudes que nos tornam verdadeiramente livres, fortes e respeitados. A prática diária dessas virtudes transforma pequenos atos em grandes conquistas de caráter. Lição 5. Considere sempre o quadro geral. Por fim, Marco Aurélio nos lembra de algo essencial: a importância de dar um passo atrás e enxergar o quadro geral da vida. Muitas vezes, nos sentimos esmagados por problemas que, na perspectiva maior, são insignificantes. Uma decisão de carreira que parece urgente, um conflito pessoal que nos consome, uma frustração cotidiana. Tudo isso pode se tornar uma fonte de estresse desproporcional quando estamos totalmente imersos no momento. O estoicismo nos ensina a criar distância mental para analisar a situação com clareza. Ao olhar o panorama completo, percebemos alternativas que antes não víamos, soluções criativas e novos caminhos que podem transformar o problema em aprendizado. Essa prática não é fuga da realidade, é uma estratégia consciente para tomar decisões mais equilibradas e inteligentes. Perguntas-chave nos ajudam nesse processo. Quais são as consequências a longo prazo? Estou considerando todas as perspectivas possíveis? Como minhas ações impactam meu bem-estar e o bem-estar de quem me cerca? Essas reflexões ampliam nossa visão, permitindo que não sejamos reféns das emoções momentâneas, do impulso ou da ansiedade. Imagine uma discussão intensa com um amigo ou colega. No calor do momento, a raiva pode nos levar a dizer algo que prejudica o relacionamento. Mas ao considerar o quadro geral, o valor da amizade, o efeito a longo prazo das palavras e a perspectiva do outro, somos capazes de responder com calma e sabedoria, evitando arrependimentos e construindo relações mais sólidas. Da mesma forma, decisões profissionais ou financeiras,
quando vistas apenas pelo prisma imediato, podem gerar estresse e indecisão. Mas ao analisar o cenário completo, avaliando riscos, impactos e oportunidades futuras, conseguimos agir com claridade, estratégia e confiança. Em essência, considerar o quadro geral é uma forma de liberdade mental. Libertamo-nos de preconceitos, impulsos e limitações autoimpostas, passando a agir de forma consciente e sábia. Essa prática nos ajuda a viver com leveza, focando no que realmente importa e permitindo que cada ação seja orientada pela razão e não pela emoção momentânea. Em resumo, o estoicismo não nos pede para ignorar os problemas, mas para ampliar nossa visão, compreender a verdadeira dimensão dos desafios e tomar decisões fundamentadas, equilibradas e sábias. Assim, o caos do dia a dia deixa de dominar nossa mente, e somos capazes de viver com clareza, propósito e serenidade. O estoicismo, através dos ensinamentos de Marco Aurélio, nos dá ferramentas práticas para transformar nossa mente e nossa vida. Ao controlar sua percepção, gerenciar emoções, focar no que realmente está sob seu controle, agir com virtude e enxergar o quadro geral, você pode se tornar uma pessoa mais calma, racional e respeitada, mesmo diante dos desafios do dia a dia. Transforme sua mente. Fortaleça sua disciplina. Eleve sua vida ao máximo. Tudo começa com um passo, e ele está logo abaixo no primeiro link da descrição. Ao clicar, você terá acesso ao Manual do Estoicismo Premium, com mais de 20 módulos completos. Técnicas para controlar emoções, ansiedade e raiva. Estratégias para lidar com términos, frustrações e pressão diária. Métodos estoicos para fortalecer sua mente, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais sábias. Tudo isso e ainda acesso vitalício para evoluir no seu ritmo. Um guia prático para criar a versão mais forte e inabalável de si mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua evolução hoje mesmo. Agora quero saber de você, qual dessas lições você vai aplicar primeiro na sua vida? Comente aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se gostou deste conteúdo, clique na tela para continuar aprendendo e fortalecendo sua mente. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas descubram essas ferramentas poderosas. E lembre-se sempre do que Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força.